Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de agosto, cuja leitura do dia é Lucas capítulo 3 e também Jó 32 a 34. Pega a sua Bíblia, se você puder, acompanhe comigo a leitura, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 3, versos 15 a 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo, no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Você consegue ouvir o som da vinda do leão da tribo de Judá? Você consegue perceber o ritmo, sabe? A caminhada, a vinda. Você consegue ouvir o som? Você consegue perceber as batidas na porta? Você consegue entender que o Senhor Jesus, ele não virá como mais um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá, que ele não vem mais como assentado, o rei não vem mais assentado num jumentinho, mas ele vem fiel e verdadeiro, assentado no cavalo. Com uma espada afiada que sai da sua boca. Você consegue perceber que o Senhor está voltando? Você consegue entender que ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz, que ele morreu, ressuscitou e não ficará no céu para sempre, que ele vive e mais uma vez virá. Povo, acorde, se prepare, Jesus está chegando. As pessoas zombam. Pedro fala isso na segunda epístola, no capítulo 3. As pessoas, é como se as pessoas zombassem e dissessem: tá bom, tá falando de Jesus, né, da volta do Senhor. Lá. Eu não quero ouvir mais, não quero saber esse som do rei. É como se as pessoas ignorassem esse som da vinda. E isso na igreja. Como Jesus veio, o Verbo encarnou, ele veio abalando estruturas. Ele voltará sacudindo e abalando as estruturas do mundo, desse mundo vigente. Agora, eu preciso te perguntar: você está pronto para isso? Eu estou pronto para isso? Parece que a esperança da glória e a vigilância não estão em nós. E eu estou generalizando. Porque nós vivemos
como quem não tem a expectativa pelo aparecimento de Cristo, com o seu grandioso exército, com poder e em refulgente glória, rasgando as nuvens dos céus. Crente, se prepare. Jesus está voltando, chegando e já batendo as portas. O que me chamou a atenção nesse texto aqui é de que o versículo 15 diz que o povo está vendo aquilo que ali João, o povo estava numa expectativa, numa expectação por Jesus, pelo Cristo. E eles perguntaram a João: João, é você o Cristo? Por que eles tiveram essa expectação, essa expectativa, será que é ele? Por quê? Por quê? Olhando para o contexto, o texto com a pregação de João, ele é precedido pelo cântico de Simeão, que pelo Espírito Santo reconheceu a Jesus, que Jesus era o Cristo ali, o menino, o bebê, era o Cristo, que ele guardava e se preparava para recebê-lo. Olha o que diz o capítulo 2 de Lucas, versos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele esperava o Cristo. Em seguida, o texto revela que a profetisa Ana também o aguardava. E quando ela viu aquilo, ela saiu espalhando a notícia da chegada do Cristo. Versos 36 a 39. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. José e Maria foram levar Jesus para que fosse apresentado no templo, circuncidado, quando os 8 dias foram cumpridos. E aí, após esse texto da pregação, onde estão os versículos iniciais que eu li com você, Lucas ele emenda o relato aqui com o batismo de Jesus, em que o Pai e o Espírito Santo testificam que ele é o Cristo. Olha o que o texto diz, versos 21 e 22 do capítulo 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Depois, aliás, lembrei de um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho a referência. Versículo capítulo 1 de João, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, e por isso batizando em água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar em água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João, que estava ali pregando, também esperava o Cristo. Continuando o texto aqui de Lucas 3, Lucas, ele, logo após o batismo de Jesus, Lucas menciona a genealogia de Jesus. E que tem algo aqui interessante de nós compreendermos. Vou ler o versículo 23 e 38. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Ou seja, José era o pai adotivo. E José de Eli. Uma pausa aqui. Eli é o pai de Maria, não era o pai de José. Mas como não era comum registrar o nome da mulher na genealogia, acabou entrando o nome de José, o genro, ok? Já em Mateus, de forma como a genealogia de José, o pai adotivo de Jesus, ela é registrada, prova o direito legal de Jesus ao trono. Já que em Lucas é diferente. Aqui em Lucas é apresentada a genealogia de Maria, provando os direitos naturais de Jesus ao trono como a semente da mulher. Lembra da última reflexão? Que agora eu esqueci o título. Não jogue a sujeira para debaixo do tapete, fazendo como Adão. Ok? Gênesis 3,15 nos mostra isso. E aqui a genealogia conclui, versículo 38, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Para quê? Para que possa seguir até a origem, na genealogia, ao primeiro ancestral, Adão, cuja origem é Deus. E isso para quê? Para provar que Jesus é o Cristo aguardado por eles. Aqueles que eles tinham expectativa. Até os nossos dias, os judeus, ainda não convertidos a Jesus, estão na expectativa do Messias chegar. Essa é a maior esperança dos israelitas de que Cristo viria ao mundo. Moisés, ele aguardava, Hebreus 11, 24 a 26, eu já comentei isso na reflexão há uns 6 meses atrás, mais ou menos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A mulher samaritana aguardava. João 4, 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Marta, irmã de Lázaro, de Maria, também aguardava. João 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa era uma verdade, é uma verdade das Escrituras que foi fartamente escrita, revelada, documentada. Lucas 24, 25 a 27. Jesus aos discípulos no caminho de Emaús. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Toda a Bíblia está falando sobre Cristo. Você me ouve falar isso aqui costumeiramente. Essa é uma verdade das Escrituras que não só que estava documentada fartamente, mas detalhadamente. Lucas 24, mesmo capítulo, versos 44 e 45. E disse-lhes, são agora Jesus com os demais discípulos, dentro ali daquele ambiente, aquela casa. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras detalhadamente. Estava escrito ali, revelado. Essa é uma verdade que poderia ser examinada. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui Jesus não estava dizendo, olha, vocês devem examinar para que vocês cuidem ter a vida eterna nelas. Não é isso que ele está falando. Jesus está dizendo, vocês já examinam. Vós já examinais as Escrituras, porque vós já cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Só que o problema é o seguinte, vocês veem que as Escrituras estão falando do Cristo. Vocês estão vendo que essas verdades se cumprem em mim. Só que vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Vocês estão de teimosia. Essa verdade de que o Cristo viria, ela era também comprovável. Atos 17, 1 a 3, diz assim, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, Paulo e a sua equipe na segunda viagem missionária, Silas e Timóteo, onde havia uma sinagoga dos judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Para quê? Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ou seja, dá para provar pela palavra. E essa é uma verdade na Escritura incontestável. Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras, falando aqui de Apolo, que Jesus era o Cristo. Apesar de tudo isso, muitos dos estudiosos não foram a Cristo porque eles não criam em Deus. O texto lá de João 5 é exatamente isso. E o Pai, 37 a 40, ampliar mais os versículos. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Aí vem aquele texto que eu já li. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eu acho que aqui Jesus deu uma dica para a vinda do anticristo, que vai se passar pelo Messias, e o povo vai crer. Alguns testificavam as Escrituras com o que Jesus dizia.
Poxa, Jesus está falando e vivendo isso. A Bíblia fala disso aqui, como Cristo viria. Poxa, tô achando que Jesus é o Cristo. João 7, 37 a 41. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta que deveria vir, lá de que Moisés anunciou. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Então eles procuravam comparar ali com as Escrituras. Só que o texto diz, na sequência, o seguinte, versos 41 e 43 de João 7, que alguns queriam conferir, é como se quisessem conferir a documentação de Jesus. Outros diziam: este é o Cristo, mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? E de fato. E de Belém? E de fato. Da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, porque eles ignoravam quem era a família de Jesus, as origens de Jesus, e ignoravam também onde Jesus nasceu, só porque Jesus vivia ali naquela época na Galiléia. Fato é que o povo aguardava o Cristo. A multidão, para quem João estava pregando, aguardava o Cristo. Versículo 15, mais uma vez, de Lucas 3. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. O povo aguardava o Messias, mas para o Cristo vir, o povo precisava ser preparado. Por isso, povo, se prepare. Cristo veio, ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e não ficará no céu para sempre. Ele vive e mais uma vez virá. A questão é, o meu e o teu coração estão na expectação da vinda dele? Por isso, povo, se prepare. Jesus está chegando. Como nos prepararmos? Como estarmos preparados para o retorno de Cristo? Versos 1 a 4. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconite, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 18. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Como? João preparava o povo para a vinda de Cristo, pregando o Evangelho. Como o povo foi preparado? Ouvindo a pregação do Evangelho.
como você e eu devemos nos preparar para a vinda, para o retorno de Cristo que está às portas, correspondendo em fé às verdades do Evangelho, a mensagem da cruz. João prepara o caminho do povo, o caminho do Senhor, como voz clamando ali no deserto, expondo o Evangelho àquele povo. Só que foi o Evangelho, a mensagem que você ouviu e que te aproximou da igreja, a fazer parte de uma comunidade, a ser membro de uma igreja local. Foi o Evangelho, a mensagem que te fez despertar para a realidade, a importância de uma vida espiritual, de que nós não somos apenas isso aqui. Foi o Evangelho. Um falso Evangelho ensina que Deus vai te exaltar. E eu canso de ouvir isso da boca de pessoas que se dizem de Cristo. Canções que se dizem louvores a Deus. Um falso evangelho ensina que Deus vai te honrar. Tem rádio por aí que essa canção das canções mais tocadas, falando que Deus vai te honrar, uma cantora que tem uma voz forte, né? Um falso evangelho ensina que é só vitória. Tem crente que acha que a vida cristã é só vitória. E eu literalmente escuto isso. Um falso evangelho ensina que você deve profetizar a bênção. Cansei de ouvir isso. Eu mesmo já fiz isso. Um falso evangelho ensina que você deve tomar posse. Já falei isso, já ensinei isso, já vivi isso. Um falso evangelho ensina que você deve querer receber de Deus. Tem quando você... Eu já fiz muito isso. Tô pregando, aí falo alguma coisa ali, não necessariamente verdade da palavra. Receba! Um falso evangelho ensina que Deus vai te restituir 10 vezes mais. Já falei muito isso. Inclusive, orando por quem era dizimista, e pelos demais não. Só quem era dizimista e chegava até mim, e outros irmãos ali também, e impondo as mãos sobre esses irmãos, orando e dizendo para esses irmãos que Deus restituiria 10 vezes mais. Um falso evangelho ensina que Deus tem coisa grande para você. Ou então, Deus tem uma obra grandiosa na sua vida. Um falso evangelho ensina... Aliás, a obra grandiosa é até verdade, mas é a obra grandiosa da transformação. Um falso evangelho ensina que o melhor de Deus está por vir. Como se a vida... Lembra? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Lembra disso? Então, é o falso evangelho. Aliás, o melhor de Deus já veio e ele virá. Você está preparado para ele? Um falso evangelho ensina que você deve determinar a bênção. Às vezes eu vejo algumas pessoas orando com uma veemência na oração, às vezes até dizendo assim, Senhor, eu oro agora, que agora aconteça isso. Tô falando com quem? Na oração. A criatura determinando ao Criador? Um falso evangelho ensina que você deve decretar a sua prosperidade. Um falso evangelho ensina que você tem que ativar a sua fé. Já vê aí uns postzinhos aí por aí, ative a sua fé, ative não sei o quê.
Tá uma modinha disso, né? Um falso evangelho ensina que Deus quer somente o seu coração. Eu já ouvi muito dessa baboseira e eu também já falei. Um falso evangelho ensina que Deus é Pai, Ele é amor e Ele te ama do jeito que você é. Esquenta com isso não. Sem pregar a necessidade de transformação de vida. Por quê? Por que as pessoas, o povo, não ama a vinda do Senhor? Por que o povo não está preparado para a vinda do Senhor? Porque nós precisamos do verdadeiro evangelho, que não trata das coisas, dos cuidados da vida terrena. Mas ele tem, eu vejo aqui pelo menos 10 evidências nesse texto de Lucas 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Em primeiro lugar, o evangelho, ele tem foco na eternidade. Jesus vir significa eternidade, que já começa agora aqui. A vida eterna é esta, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, o Cristo que enviaste. O foco na eternidade. Por quê? Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão dos meus pecados, eu estou resolvendo o maior problema da minha vida, que é estar longe do Criador. Porque todos pecaram e por isso estão destituídos, separados da glória de Deus. O pecado cria separação entre nós e Deus. Em pecado, nós temos morte eterna. Perdoados dos nossos pecados, nós podemos ter acesso a Deus. Segundo lugar, é que o evangelho genuíno, ele está baseado na palavra de Deus, nas escrituras, não nas modinhas, coaches por aí, não na filosofia, não na psicologia, não no que o sábio tal diz, não naquilo que dá certo, não na mensagem que agrada, mas na palavra. Versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. É com base nas escrituras. Mas também esse evangelho que nos prepara, ele é transformador, porque olha a sequência. Que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele gera transformação. Versículo 5. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. O evangelho traz transformação. Se a mensagem que você escuta, que te, que te preenche, ela não gera transformação, você não está ouvindo o evangelho. Se o que você prega não gera transformação, não é essa mensagem que gera transformação, não é o evangelho. O evangelho é aquilo que enche o vale. Todo vale se encherá. O que é o vale? O vale é uma depressão. Você tem ali os montes e você tem a depressão, que é o vale. Lembra, por exemplo, de Davi e Golias, exército dos filisteus e Israel. A Bíblia diz que o enfrentamento aconteceu onde? No vale, na depressão, ok? Então, se o evangelho enche o vale, o evangelho completa o que falta. Só que se você não é transformado, se aquilo que você deveria ser, aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria viver, aquilo que você deveria falar, se isso não tem acontecido na tua vida, você não tem sido transformado, não é o evangelho que você está ouvindo. Ou que você está ouvindo, mas não está correspondendo. Como é que você quer estar preparado para o retorno do Senhor?
amar a sua vinda. Mas o evangelho também é transformador porque ele abaixa o monte outeiro. Quando diz abaixará, esse abaixará todo o monte outeiro. Ele elimina o que está em excesso. Será que não tem nada aí no teu viver que está em excesso, não? Algo que não deveria existir na sua vida enquanto discípulo de Cristo, como alguém que aguarda o Cristo? O evangelho é transformador porque ele endireita o tortuoso. Ele é daquilo que tem aparência, mas não é. Como se diz aqui, os caminhos e o que é tortuoso se endireitará. Ou seja, se tem aparência, mas não é, o evangelho transforma, corrigindo a hipocrisia. Hipocrisia, uma religiosidade hipócrita. O evangelho corrige isso. O evangelho também, ele aplana caminhos escabrosos. Ele coloca no lugar o que está fora. Ele ajusta o que está errado. O evangelho é transformador. O evangelho, em quarto lugar, eu vejo aqui, no versículo 6, ele anuncia a salvação. E toda a carne verá a salvação de Deus. Mas se não é essa a mensagem que você está escutando, não é o evangelho que você ouve. Se você ouve que Jesus é o seu Papai Noel, o teu abençoador, e não o teu Salvador, tem algo muito errado. O evangelho, em quinto lugar, confronta. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E aí é importante só ressaltar que aqui o Lucas fala da multidão, mas Mateus especifica que essa fala da raça de víboras, ela foi direcionada aos hipócritas, fariseus e saduceus. O evangelho confronta. Mas se você fica chateado por ser confrontado, fique milindre na meninice espiritual. Você não está correspondendo em fé ao evangelho. Se você quer ouvir água com açúcar, melzinho, pode te dar coceirinha no ouvido, vai se converter. O evangelho, sexto, ele chama ao arrependimento e à conversão, versículos 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Tem gente que acha que frequenta a igreja que é salvo, mas não quer se arrepender, não quer se converter a Jesus. Jesus é meu Salvador, mas você não quer obedecer a Ele, arrependido do seu pecado. Não podemos separar Cristo dos seus ensinamentos. Eu fui criado no Evangelho. Foi mesmo no Evangelho? Levando essa vida? Foi no Evangelho? Eu criei meus filhos no Evangelho. Foi no Evangelho mesmo? Foi o Evangelho que você ensinou? Você ensinou que se a criança orasse, Jesus abençoaria. E foi isso que você ensinou para o teu filho. E historinhas bíblicas. Só falou que Jesus salva. Mas você não ensinou que teu filho deveria uma obediência a Ele, como Senhor. Aí você diz que teu filho foi criado no Evangelho. Você diz que foi criado no Evangelho. Você diz que tem X tempos de Evangelho. Será mesmo? Será mesmo? Que nós não estamos como esses aqui, querendo fugir da ira vindoura, sem um fruto digno de arrependimento, como evidência de uma conversão genuína? Sétimo, o Evangelho alerta sobre o risco real do fogo eterno. Fala sobre o inferno. Fala sobre o lago de fogo e enxofre, sim. Fala da condenação eterna, sim. E também já está posto, versículo 9, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo eterno. O inferno é real se você não entregar a sua vida a Cristo. Sim. O que te espera
é o fogo eterno. Se eu não estiver em Cristo, o que me espera é o fogo eterno. Oitavo, o Evangelho é a mensagem que nos ensina a andar em novidade de vida. Dos versos 10 a 14, e a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogavam também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo, e contentai-vos com o vosso soldo. Né? Ou seja, transformação de vida, prática. Vem o versículo 15 que nós lemos inicialmente da expectação, e o versículo 16 eu vejo aqui uma nona realidade que o Evangelho nos ensina, é de que o Evangelho, isso é extraordinário, o Evangelho revela que Deus quer habitar em nós. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade bati-vos em água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, o Cristo, Jesus, a quem não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Esse vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Eu quero me ater só aqui, que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Jesus é aquele que nos batiza no Espírito Santo. Deus não só habitando em nós, aqueles que entendem que batismo no Espírito Santo é só o selo da salvação, entendo que não. Mas é o Deus vivo, a presença do Deus vivo agindo, vivendo e agindo em nós, através de nós, transformando a nossa vida, tomando conta do nosso ser. O Evangelho nos ensina isso, a buscarmos o Espírito Santo, buscarmos o revestimento do alto. O Evangelho é a mensagem que proclama, em último lugar aqui, que Jesus é o Salvador, mas que Ele também é o juiz. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Jesus ele vai salvar, ajuntando o trigo no seu celeiro, mas a palha, ou o joio, vai ser queimado com fogo, que nunca se apaga. Ele é o Salvador, mas Ele também é o justo juiz. E Jesus está chegando. E aí? O que você vai viver? O que você vai viver? Cristo veio. Ele não é mais um bebezinho na manjedoura. Ele não é um homem pregado na cruz. Mas Ele morreu, ressuscitou e não ficará no céu para sempre. Ele vive e mais uma vez virá. Povo, se prepare. Jesus está chegando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.